Olá, você já ouviu falar de holding e de planejamento sucessório? Bem, eu sou Rodrigo Machado Corrêa e hoje o nosso tema é holding familiar. Vamos tentar entender quais são as vantagens de se pensar em planejamento sucessório e onde se enquadra a holding nesta questão. Partindo do pressuposto que todos vamos morrer, torna-se importante, principalmente para quem possui patrimônio e herdeiros, pensar no planejamento sucessório. Desta forma, planejamento sucessório é um instrumento jurídico que permite a adoção de uma estratégia voltada para a transferência eficaz e eficiente do patrimônio de uma pessoa após a sua morte. A ideia aqui é organizar a sucessão, utilizando-se de uma série de ferramentas jurídicas com o objetivo de se evitar conflito entre os herdeiros, evitar o pagamento excessivo de tributos, facilitar a sucessão empresarial e, principalmente, preservar a empresa principal em relação a possíveis conflitos. E também respeitar o desejo do autor da herança em relação à distribuição de seu patrimônio. Dentre as várias ferramentas jurídicas relacionadas ao planejamento sucessório, como a doação com usufruto ou o testamento, o seguro de vida, a previdência privada ou fundos de investimento, também está a constituição de uma sociedade que o direito chama de holding familiar, que tem por objetivo administrar e, dependendo do caso, até partilhar bens no futuro. A holding familiar geralmente é constituída na forma de uma sociedade, normalmente com os herdeiros como sócios. Pode ser também uma sociedade anônima, SA, uma sociedade limitada unipessoal, uma empresa individual limitada, EIRELI. E nesses dois casos, na limitada unipessoal e EIRELI, o autor da herança, em regra, é o único a estar nos atos constitutivos da holding, o único controlador. Então, o que é uma holding familiar? Holding familiar é uma pessoa jurídica que detém a participação societária em uma ou várias outras pessoas jurídicas com o objetivo de controlar o patrimônio da família para fins de organização patrimonial, diminuição também de custo tributário e planejamento sucessório. Na prática, se cria uma pessoa jurídica, que é a holding, e se transfere a ela todo o patrimônio pertencente às pessoas físicas que agora vão compor a holding. Estas pessoas deixam de possuir bens, deixam de possuir imóveis, deixam de possuir cotas sociais de outras empresas, deixam de possuir bens móveis e passam a serem proprietárias apenas de um único bem, que são as cotas sociais da holding, que de fato passa a controlar todo o patrimônio. A implementação da holding possibilita uma gestão melhor do patrimônio, pois delimita claramente o patrimônio da empresa principal e o patrimônio familiar, gerando, em decorrência disso, uma certa proteção patrimonial. Também tem influência na carga tributária com uma redução tributária significativa em relação à pessoa física. E na questão de sucessão, em decorrência de que o único patrimônio existente são as cotas sociais, visto que todos os bens agora não são mais das pessoas físicas, mas sim são da holding, tem-se a possibilidade muito menor de conflitos entre os herdeiros e uma redução significativa nos tributos incidentes sobre a herança, visto que, em regra, o único bem a se inventariar são as cotas sociais da própria holding. Agora, questão importante é que as cotas sociais da holding, que serão transmitidas aos herdeiros, podem ser gravadas com cláusulas de incomunicabilidade, impenhorabilidade, inalienabilidade e reversão. Na prática, estas cláusulas protegem o patrimônio dos herdeiros de, por exemplo, casamentos futuros, pois o novo membro da família, em regra, não terá participação na herança, protege na questão de dívidas contraídas pelos herdeiros e, caso o sucessor faleça antes do autor da herança, as cotas sociais retornam a ele. Enfim, a holding, quando bem elaborada, com um acordo de sócios claro e bem definido, evita na maioria das vezes conflito entre os herdeiros em relação aos bens do espólio
evita, e aqui é uma questão importante, uma disputa societária dos herdeiros pelo comando da empresa principal. Aliás, essa situação de conflito acarreta efeitos gravíssimos muitas vezes à imagem da própria companhia. Sem falar que a holding pode evitar processos judiciais que, em regra, são altamente custosos, tanto do ponto de vista econômico quanto afetivo. Pois bem, estas foram algumas informações sobre holding. Espero que tenham sido úteis. Por hoje ficamos por aqui e até a próxima!